Boa noite. Recebi uma dúvida de um aluno, né? E essa dúvida era o seguinte: como colocar um número decimal em forma de fração e vice-versa? Então, para começar a responder a dúvida desse aluno, eu vou mostrar como coloco o número decimal em forma de fração. Depois a gente faz o contrário. Então, vamos pegar aqui um exemplo: 0,25. Como é que eu coloco o 0,25 em forma de fração? Vai depender de quantas casas eu tenho depois da vírgula. Aqui eu tenho duas casas. Então eu coloco o número sem a vírgula no numerador, tá? E por ser duas casas depois da vírgula, 100 embaixo, tá bom? Aí a gente simplifica. No caso aqui dá para simplificar por 25 por 25. Eu tenho 1/4. Então, 0,25 é 1/4. Vou chamar isso aqui de exemplo A. Vamos colocar um outro exemplo aqui. 1,5, né? Vou colocar 1,5 em forma de fração. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar o número sem a vírgula no numerador. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma só. Então, 10. Também dá para simplificar, nesse caso, por 5 e por 5. Então, 15 por 5 é 3. 10 por 5 é 2. Então, 3 meios. Então, perceberam? Quando eu tinha duas casas depois da vírgula, eu coloquei 100. Uma casa eu coloco 10 e assim por diante. 3 casas depois da vírgula, 1000. Tá? Mais um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo C aqui. Então, 0,125. Então, no numerador da fração, eu coloco o número sem a vírgula, tá? Sem o zero à esquerda também, tá bom? Então, 125 no caso. 3 casas depois da vírgula, então, 1000, tá? Aí a gente simplifica. Nesse caso aqui, dá por 5 por 5, 5 por 5, 5 por 5, né? Eu vou dividir 3 vezes por 5, então eu já vou dividir por 125 de uma vez. Então, 125 por 125 dá 1. 1000 por 125, 8. Então, 1/8. Então, dessa forma, a gente coloca um número decimal em forma de fração. E o contrário, como é que a gente faz? Uma fração em forma de número decimais. Em forma de número decimal. Vou pegar aqui e fazer o exemplo D aqui, tá? Só que agora o contrário, eu vou colocar 5/4 em forma decimal. Então, para isso a gente divide, tá, gente? Que essa barra de fração aqui também significa divisão. Então, eu vou pegar o 5 aqui do lado e dividir pelo 4. Bom, então quantos 4 tem dentro do 5, né? Tem 1 vezes 4, 4, para 5, 1. Então, tem o resto 1. Tá? Então, não dá para dividir por 4, coloco 0 aqui e vírgula aqui. Então, quantos 4 tem dentro do 10? Tem 2, 2 vezes 4, 8, para 10, 2, certo? Depois que eu já coloquei vírgula, né, a gente não precisa mexer mais, aí a gente só vai completando com 0 quando não dá para dividir. Então, nesse caso, não dá para dividir, completo com 0. Quantos 4 tem dentro do 20? 5, né? 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Então, 5/4 em decimal é 1,25. Vamos fazer mais um exemplinho aqui para fechar. Então, vamos colocar aqui um outro exemplo, por exemplo, sei lá, 3/5. 3/5 eu vou colocar em forma decimal. Então, 3 dividido por 5. Não dá para dividir, então eu coloco o 0 aqui, 0, aqui, tá? Quanto 5 tem dentro do 30? 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, 0,6. Isso aí, galera. Qualquer coisa, alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar para o meu e-mail, tá? A pergunta que a gente, uma hora ou outra aí, a gente acha um tempinho e responde. Obrigado aí, até mais.